de coisa aconteça. Pois bem, voltamos ao caso Aeros. Estamos dizendo, os fundos de pensão devem funcionar sob o regime de capitalização. Significa, deve ter uma reserva dos ativos e deve ter uma reserva dos aposentados. Tudo previamente constituído. Quando se aposentou, o dinheiro deve estar todo lá. Como é que nasceu o Aeros? Com 3 fontes de financiamento. Contribuição da patrocinadora, contribuição do participante e uma terceira fonte de financiamento chamada, que era um percentual da receita voada doméstica. Cada bilhete doméstico vendido, 3% deveria reverter para o Instituto Aeros. Uma forma curiosa de constituir um fundo de pensão, uma forma engenhosa de constituir um fundo de pensão, e eu queria chamar a atenção para um vício que eu tenho visto com alguma frequência, de começar a falar de direito do trabalhador pedindo desculpas. Pois é, não era um por um, mas agora é. Um dia, falando com o professor Rio Nogueira, que foi o grande gênio da Previdência Complementar Brasileira, o grande gênio da Previdência, difamado pelos neoliberais em geral, o atuário, o grande atuário que o Brasil já teve, lamentavelmente falecido há poucos anos. E o professor Rio Nogueira dizia, por que a contribuição da patrocinadora deve ser diferente, deve ser maior do que a contribuição do participante? Por uma razão singela, a sua capacidade contributiva é maior do que a capacidade contributiva da pessoa física. Então, a visão social do sistema leva que, necessariamente, quem tem capacidade contributiva maior, contribua mais. Portanto, não é imoralidade nenhuma numa contribuição de 2 por 1, por exemplo. E nós chegamos numa fase que dá a impressão que tem que pedir desculpas porque o fundo funcionava com 2 por 1, o que não era o caso do Aeros. Mas o Aeros tinha uma configuração engenhosa, que era este percentual da receita voada doméstica. Pois bem, 3 fontes de financiamento, e chamo a atenção para o seguinte, a contribuição da patrocinadora era de um percentual sobre a folha total de pagamento. Significa dizer, se tivesse 10 mil empregados da Varig vinculados ao Aeros, ela pagaria 9% da folha total de pagamento. Se tivesse um empregado da Varig vinculado ao Aeros, a patrocinadora pagaria 9% da folha total de pagamento. Para que isso? Para impedir uma política da patrocinadora expulsar participante do fundo de pensão como forma de reduzir a sua própria contribuição. Que era isso, que por sinal a gente vem assistindo até hoje, a partir do momento que implantaram essa chamada paridade, que se configura, na verdade, uma falsa paridade, não é? Então, havia, como custeio, nós estamos falando, havia 3 fontes de financiamento. Participante, a patrocinadora, sobre toda a folha, participante e a terceira fonte de financiamento. O que é que houve em 1900?